Fernando Haddad, braço direito de Lula, está perdendo o controle da economia e o Brasil está pagando o preço. Com a confiança do mercado despencando e políticas errôneas, o governo Lula pode estar levando o país a uma crise sem volta. Quer entender por que a economia está afundando? Então fique até o final. Mas antes que o Haddad acabe com o nosso país, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe naquele grupão e deixe o seu comentário qual a sua opinião sobre esse tema. O mercado financeiro não confia mais no ministro da Fazenda. Fernando Haddad perdeu força e com isso pode estar agravando a crise econômica brasileira. Mas por quê? Vamos relembrar. Os fundos fechados, eles não são taxados. A taxação é diferida no tempo, né? E quando você difere a taxação no tempo, você também corre o risco de legar as cotas desses fundos para os seus descendentes, e esse dia do pagamento acaba nunca chegando. Então isso está acontecendo. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2.400 fundos, 2.000, não é 2 milhões, 2.400 fundos, né, que envolve um patrimônio aí na ordem de 800 bilhões de reais. Então, garanto que quase ninguém que está assistindo faz parte desse grupo, porque é um grupo de... 0,001%. Veja só, se fosse 1% da população brasileira, você está falando de 2 milhões de pessoas. Eu estou falando de 2.000 pessoas. Então é 0,0. Tem muito zero até chegar o primeiro dígito aí, entendeu? Então nós estamos falando realmente de uma legislação que ela é anacrônica, é uma legislação que não faz sentido nenhum. E é uma coisa assim, ninguém está querendo, não é tomar nada de ninguém, nós estamos cobrando o rendimento desse fundo. Como qualquer trabalhador, você, né, recebe salário, você tem no mês que você recebeu, você paga o imposto de renda. Tem sentido uma pessoa que tem 300 milhões de reais de patrimônio rendendo ou juros, ou aluguéis, ou dividendos e tudo mais, ela está num paraíso fiscal só dela. O Brasil criou uma espécie de conta paradisíaca para essas 2.000 famílias. Não faz sentido. E assim, não é contra, veja bem, não é contra. Porque quando o salário mínimo ficou congelado 7 anos, ninguém reclamou. Aí o Bolsa Família foi, voltou, ninguém reclamou. A tabela do imposto de renda ficou congelada 7 anos. Aí quando você vai fazer justiça fiscal, a pessoa vai reclamar de pagar o que todo mundo paga. Especialistas estão de cabelo em pé, trazendo verdades para o povo brasileiro. Veja a opinião do Primo Rico. O que o mercado achou disso? Basicamente, o dólar tá subindo, bateu quase R$6 dessa vez. Não é invenção do Google, de fato o dólar tá quase R$6. As taxas do título do Tesouro subiram muito. Quando a taxa do título do Tesouro sobe, significa que o mercado está avaliando um risco maior sobre a economia. Então a taxa de juros sobe. A gente precisa de uma taxa maior para captar dinheiro de fora, né, para balizar esse risco, esse contraponto. A bolsa caiu, porque obviamente o mercado está prevendo um impacto negativo sobre o mercado e as ações. As negociações do próprio Tesouro Direto, elas foram suspensas. Por quê? Porque quando tem uma oscilação muito grande de taxa de juros, alguns outros gatilhos, ela para de negociar, o mercado olhar, entender o que está acontecendo e aí depois retomar a consciência e negociar direitinho. E o Tesouro teve uma variação muito grande ontem e travou, tá? Basicamente. Dentre tudo que o Haddad anunciou, vamos começar com talvez uma das mais relevantes. Ele anunciou a isenção de imposto de renda, lembrando, não é a partir de amanhã, é a partir de 2026, dos contribuintes que recebem até R$5.000 mensais. Atualmente, quem recebe um salário de até R$2.259,20 não paga imposto. Só que a partir de 2026, até R$5.000, essa pessoa não vai pagar imposto. Então isso aqui é uma mudança muito drástica. Você que ganha R$5.000 para baixo, você não vai pagar imposto a partir de 2026. O que, primeiro ponto de vista, é uma coisa que parece muito interessante, né? Eu ganho dinheiro, agora não vou pagar imposto. Animal isso daqui. Vamos lembrar de algumas coisas. Em 2018, o Bolsonaro prometeu isenção para quem ganhasse até 5 salários mínimos. 2018. E ele não cumpriu. Isso daqui não passou, não funcionou. Em 2022, o Bolsonaro ele voltou a prometer a mesma coisa ao tentar a reeleição. Também não conseguiu. Em 2023 e 2024, o Lula, ele atualizou a faixa para isenção de imposto de renda para R$2.259,20. Ele aumentou essa faixa a muito menos do que de fato tinha sido prometido. Então, se você for olhar um vídeo aqui que eu fiz no passado, a gente estava falando sobre esse aumento da isenção, que tinha uma expectativa que seria muito alta, acabou que subiu só um pouquinho. Primeiro grande anúncio do Haddad, que vai impactar aqueles que ganham menos de 5 mil. O segundo grande anúncio, e eu vi muita gente comemorando por isso e tal, é sobre a taxação dos super ricos. O que diz esse segundo anúncio? Diz que vai ter uma taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, que hoje estão isentos. A estimativa é que essa taxação
taxação compensaria a isenção ampliada do imposto de renda. O que isso significa? Significa que aquele que ganha mais de 50 mil reais por mês, ele vai ser mais tributado do que ele era antes. E aí foi chamado, né, esse cluster aqui de mais de 50 mil de super ricos. E o que eu vejo hoje na internet? Eu vejo as pessoas, basicamente, né, vamos lembrar, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente tem muito mais gente que tem pouco recurso. E aí tem muito mais gente que também não entende nada de economia ou que não entende nada de mercado de negócio. É normal, isso aqui é natural. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas comemorando essa isenção e, ao mesmo tempo, apedrejando quem ganha muito dinheiro, falando, tem que se ferrar mesmo, galera que tem muito dinheiro tem que se ferrar, tem que pagar mais imposto mesmo, e eu que tenho que pagar menos. Então você tá gastando a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, só que agora você vai pagar mais imposto, porque a tabela não foi sendo atualizada. Então, como essa tabela deveria ser, se a gente atualizasse ela pelo IR? Até R$ 5.084 é isento, de R$ 5.084 a R$ 7.500, 7,5%, e aí depois 15%, 22,5%, e só para quem ganha acima de 12.400, aí você pagaria 27,5% de imposto. Então não tem essa correção. E ela deveria ter acontecido, concorda? Porque se tudo é atualizado pela inflação, menos a isenção de imposto, cara, a gente tá fazendo um mecanismo onde no tempo o trabalhador fica mais pobre e o governo ele arrecada mais. O problema é que se o governo ele arrecada mais e não gasta da forma correta, cara, no final das contas quem se lasca é o próprio trabalhador que está bancando esse imposto. E aí, segundo o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, o impacto dessa correção seria superior a 100 bilhões de reais anuais. É o que a gente está perdendo de arrecadação por causa dessa tabela de isenção. E o efeito da desigualdade também, porque a gente ficou mais desigual por causa disso. Tem uma coisa chamada índice de Gini e ele teria subido de 0,618 para 0,626, aumentando a desigualdade. Qual que é o impacto de você aumentar a isenção para quem ganha menos de 5 mil? Bom, você vai aumentar a renda disponível. Então, quem ganhava 5 mil reais, ao invés de sobrar quase 4, vai sobrar 5. Então, eles vão ter mais dinheiro. Se sobrar mais dinheiro, o que acontece? Você tem mais renda disponível, então você vai ter mais dinheiro circulando na economia. Porque essas pessoas, elas não vão simplesmente guardar todo esse dinheiro, elas vão gastar. Porque brasileiro assim, a gente pega uma graninha, quer gastar, quer comprar um negocinho, quer realizar um sonho ali, para dar uma parceladinha em alguma coisa, a gente vai fazer isso. Essa é a realidade. Então, isso aqui significa mais consumo, vai girar a economia. Então, mais dinheiro circulando na economia, mais consumo de uma forma geral. Quando você tem mais consumo, o que acontece? Você tem as empresas que acabam aumentando o seu preço, e tem uma pressão muito grande. Muita gente comprando, aí ou as empresas ficam sem oferta, ou elas começam a subir o preço. Quando elas começam a subir o preço, a gente tem uma inflação, né? Se a gente tem uma inflação, a gente não vai aumentar o consumo através da taxa de juros, a gente vai aumentar o consumo através da redução de imposto. Então, as pessoas vão consumir mais, os preços sobem, e aí o que acontece? Inflação. E se a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, você acaba tendo um efeito inverso aqui. Por quê? Porque aí, como você tem uma taxa de juros alta, vai ficar mais complicado você pegar um empréstimo, você fazer um financiamento, porque fica tudo mais caro. A parcela fica mais cara. Então, os juros vão encarecer o crédito e acabam desacelerando a economia. Então, você tem essa pressão acontecendo. De um lado, redução de imposto, mais consumo. Do outro lado, você tem mais inflação, mais taxa de juros e crédito mais caro, que reduz o consumo. Então, você tem esse embate aqui. Agora, qual que é o impacto do aumento de imposto para os super ricos? Ou seja, para aqueles que têm mais de 50 mil reais de dividendos por mês. Primeiro de tudo, vamos lá, a economia. Vocês concordam comigo que ela é composta de trabalhadores, todos são trabalhadores, mas você tem os trabalhadores, aqueles que ganham menos, você tem aqueles que são os empreendedores, os empresários, e você tem aqueles que trabalham no funcionalismo público. Você tem essas três camadas aqui, né? Você tem aqui o empregado, você tem o empregador, você tem aqui o órgão público. Quem paga o órgão público? Esses dois aqui, tanto o trabalhador quanto o empregador, beleza? O empregado, ele geralmente reclama do patrão. Só que se o patrão sumir, esse empregado aqui não vai ter de quem reclamar, porque não vai ter quem contratá-lo. Talvez tenha algum concorrente, só que aí o que vai acontecer é que vai ter uma pressão muito grande, vai ter mais gente querendo trabalhar do que gente oferecendo emprego, é uma loucura. Então, quando esse cara aqui é pressionado, esse cara aqui é o cara que pode sair do Brasil. Esse não, esse aqui tem mais dificuldade, esse aqui pode sair do Brasil. Por quê? Porque ele tá aqui no Brasil por uma questão de negócios ou algumas outras raízes. Se esse cara aqui se sente pressionado, começa a taxar a fortuna dele, o dividendo dele, o que ele faz? Assim, cara, eu vou ficar aqui no país? Eu não, eu vou me mudar. Ele pega aqui um green card, muda para os Estados Unidos ou muda para algum outro país. O que acontece com a empresa dele? Alguns vão continuar com a operação aqui, outros eles vão levar a operação para fora, ou vão fechar o negócio aqui, porque às vezes essa carga tributária vai acabar tirando o interesse dele de fazer negócio por aqui. Então, quando você tem essa isenção, isso aqui é bom para essa pessoa aqui. Só que como você aumenta essa tributação, essa pessoa aqui, ela foi desmotivada e ela sai do país. Então, a gente acha que a gente reduz a desigualdade quando a gente faz isso, mas a gente não reduz a desigualdade. E se você chegou até aqui, deixou aquele like, aquele comentário da sua opinião e ainda tem estômago, vamos ver o discurso de Haddad. Quem sabe ele te convence? Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego, que castigava nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história.
mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho dignos. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula, com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada.
Com um governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Muito obrigado e muito boa noite.